Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, de Economia Monetária e Financeira. Hoje a gente começa a última parte do nosso curso, aí vamos chamar aí o módulo 3, sobre políticas econômicas, Então agora a gente vai colocar em prática, ver como é colocado em prática, tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? E aí eu peço a vocês que não só o que a gente aprendeu aqui nos dois primeiros módulos aqui da disciplina de Economia Monetária e Financeira, mas também o que a gente viu em Teoria Macroeconômica 3. Será muito importante que vocês relembrem um pouco lá dos conceitos de política econômica que a gente começou a desenvolver naquela disciplina, ok? Que elas dão fundamento à análise aqui da economia monetária. E a gente acaba, na verdade, agora, nesse módulo 3 aqui, aprofundando mais aquelas ideias que a gente começou a desenvolver lá em Macro 3. Então, para vocês aí que já não está com essas ideias frescas na cabeça, dado esse ato de tempo aí que a gente ficou distante, vamos dizer assim, então tem aulas disponíveis aí também no meu canal do YouTube, ok? E também revejam lá o material antigo de aula, gente? Se vocês não se desfizeram deles, Ok? Então, para a aula de hoje, a bibliografia básica vai ser... A gente começa a ler o livro Regimes Monetários, Teoria e Experiência do Real, do André de Mello Modenese, que publicou lá em 2005, ok? Então, a gente vai ler hoje. Leiam aí o capítulo 1, certo? Uma bibliografia complementar, eu sugiro um artigo que eu escrevi com um nobre colega, o Christian Kuhn, como coautor aí, lá em 2008, que a gente fez uma análise em cima da leitura desse livro. Ok, gente? Bom, então essa é a bibliografia recomendada. Então, bom, primeira coisa que a gente tem que tratar aqui, falar com vocês, então, o que de fato é um regime monetário, Então, para o Banco Central atuar, como a gente viu na oferta de moeda, como ele é a principal instituição a atuar ali sobre a oferta de moeda, claro, detém o monopólio da moeda, da emissão da moeda, a gente tem que entender, então, como de fato ele vai atuar na realização da política monetária, mas não só da realização da política monetária, porque lá em Macro 3 a gente deu muita ênfase à questão da política monetária. Claro, é a política principal a ser realizada pelo Banco Central, tá? E atualmente é a política que ele utiliza de forma ativa aqui no Brasil, mas a gente também tem que ter em mente que o Banco Central também faz política cambial e é o responsável pelo controle da liquidez no mercado de câmbio, quando assim ele deseja, Então, no caso aqui no Brasil, a gente sabe que o Banco Central atua esporadicamente no mercado de câmbio, tá? Ele não tem qualquer tipo de regra definida para atuar no mercado de câmbio e atua apenas esporadicamente. Então, a dinâmica e a liquidez lá do mercado cambial fica por conta da própria dinâmica lá do mercado, ok? Então, o Banco Central interfere muito pouco, então ele abre mão, no Brasil abre-se mão de fazer com certa rotina, tá? A política cambial. A gente vai ver nessa aula os tipos de políticas cambiais que um Banco Central pode adotar. Então, o que o Banco Central atual adota é das mais flexíveis. Não é a flexível plena, tá? Tem o câmbio livre, mas, enfim, ele é aquela que é quase mais flexível, Só não é mais flexível que o câmbio livre, que aí é quando ele diz que não intervém de jeito nenhum. Então a gente não sabe, desculpa,
que na verdade ele intervém esporadicamente. Então ele não intervém de jeito nenhum, então o câmbio não é livre. Tá? É o que a gente chama de flutuação suja, mas eu já vou falar sobre isso. Então só para essa introdução, né, para vocês entenderem, então o Banco Central pode atuar nesses dois mercados, na verdade, mas como já há algum tempo, aí já há umas 2 décadas, o Banco Central praticamente só atua no mercado monetário, que é claro, é o foco, é o tema dessa disciplina, né, o mercado monetário, e aí a gente acaba tratando aí, claro, a gente tem que falar dos outros mercados, mas não é o objetivo dessa disciplina, falar do mercado de câmbio, falar do mercado de capitais, nem do mercado de crédito, ok? Bom, enfim, mas a gente acaba tendo que falar porque, é claro, esses mercados se relacionam e o mercado monetário se relaciona com esses outros mercados. E aí qualquer ação sobre o mercado monetário afeta os outros mercados. E qualquer ação nos outros mercados afeta o mercado monetário, então você acaba tendo que falar um pouco sobre todos eles, mas o nosso foco é o mercado monetário. Então a atuação do Banco Central pode ser tanto no mercado monetário, mas também ele pode atuar no mercado cambial, tá? Já dificilmente ele atuará no mercado de capitais, tá? O mercado de capitais é um mercado, claro, de atuação direta das empresas que buscam liquidez para investimento. Então ele só atua ali, o Banco Central só atuaria no mercado de capitais com regras, impondo algumas regras, no máximo isso, né? Mas diretamente ele não atuaria ali, a não ser que fosse através, como acontece no Brasil, né? Por meio de uma empresa estatal que lance ações lá no mercado de capitais, seria assim uma forma de também atuar nesse mercado, tá? E o mercado de crédito, ele também atua com regras, né? Enfim, colocando regras no mercado de crédito e, enfim, mas o mercado de crédito é a relação dos bancos comerciais com seus clientes. Então ele não, enfim, ele pode também vir a atuar diretamente se ele quiser fazer empréstimos diretamente para pessoas físicas ou jurídicas, né? Mas são coisas que são evitadas aí atualmente, né? Dentro da estrutura atual aí, de política econômica aí de um modo geral, tá, gente? Então, feita essa introdução, para a gente entender, então, do que a gente vai falar agora, então, que é preciso, que a gente vai estudar agora, vocês vão começar a ler, que é preciso, então, entender a partir de que forma o Banco Central atua, então, no mercado monetário, como isso afeta os demais mercados, mas e como é necessário que o Banco Central siga algum tipo de regra, né? Isso que a gente vem discutindo desde Macro 3, que ele siga algum tipo de regra, ok? Para direcionar isso e deixar bem claro aos agentes econômicos a forma que ele vai atuar ali no mercado monetário e essa forma, de fato, influenciar ali a fixação de preço pelos agentes econômicos, ok? E, bom, aí determinando aí, por fim, a taxa de inflação, tá? Então esse seria o objetivo, sempre vai ser o objetivo do Banco Central, o objetivo principal, o controle da inflação, tá, gente? Aí mais para frente, aqui dentro desse módulo 3, a gente vai discutir outros objetivos. E basicamente o Banco Central pode ter dois objetivos, né? Controlar a inflação e buscar aí a diminuição do desemprego, o crescimento econômico, tá? As políticas atuais dizem que o foco deve ser o controle da inflação e a questão do crescimento econômico fica a cargo da própria dinâmica do mercado. Então, com inflação controlada, o crescimento viria. Só que a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Então, mas para estudar esse tema, vamos ter foco o controle da inflação. E aí, mais para frente, dentro do módulo 3, a gente vai voltar com essa discussão sobre o crescimento econômico, tá? Então, tomando como ponto de partida que o principal objetivo aí do Banco Central é o controle da inflação, tá?
Então, é necessário, eu botei aqui inicialmente para vocês o cardinho, desculpa, gente, o Modenese coloca lá logo no início das discussões. É necessário a adoção de regras específicas para a adequada condução da política monetária ou da adequada condução da política cambial pelo Banco Central, ok? Então, o que a gente vai começar a discutir aqui é o seguinte, né? Então, vocês vão lembrar lá de macro 3, quando eu falei que dentro do ambiente atual, apesar da gente não aprofundar lá em macro 3 o que era regime de metas de inflação, que a gente vai fazer agora, né? Finalmente a economia monetária, mas lá eu disse para vocês que dentro da estrutura, né, de política econômica atual, que vocês iriam ver aqui em economia monetária comigo, com outro professor, é necessário que a política monetária seja ativa e a política fiscal passiva, tá? Certo? Agora a gente vai colocar mais um elemento, que é a política cambial, que a gente vai tratar nessa aula do regime de metas cambiais, tá? Então, na verdade, aqui, em economia monetária e financeira, a gente vai ter uma complicação a mais, porque a gente vai falar da relação das três políticas. Então, olha o tamanho do desafio que vocês têm pela frente. Além de entender a relação entre os quatro mercados, tá? Do mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de crédito e mercado de capitais, tá? Além de entender a relação entre esses quatro mercados, vocês têm que entender a relação entre as três políticas econômicas, a política monetária, a política fiscal e a política cambial, tá, gente? Então, por isso que eu digo para vocês, né? Sempre digo, a macroeconomia, apesar de ser uma disciplina que às vezes aparenta não, né, é bem abstrata, né? Isso nesse sentido, é seca, é abstrata. Então mas ela não por isso ela se torna uma disciplina fácil de ser estudada, mas é uma disciplina difícil, tá, gente? Então, essas relações, por serem muito abstratas, demandam muito do estudante o raciocínio lógico, não é isso? Dentro dessas relações. Então, veja o desafio que eu coloquei para vocês, entender a relação entre os quatro mercados: mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado de crédito, e a relação entre as três políticas econômicas: a política monetária, a política fiscal e a política cambial. Então, assim, torna-se um exercício de abstração muito grande e de relação entre variáveis macroeconômicas, né? Então, dentro disso tudo, tem as variáveis, os agregados macroeconômicos, como um afeta o outro, e isso que vocês vêm exercitando dentro dos modelos macroeconômicos desde macro 2, tá? E torna-se complexo, abstrato essa relação, porque cada modelo define um tipo de relação. Então, por isso que eu venho sempre pontuando, vocês vêm sempre pontuando, desde macro 2, né? Vocês têm o modelo clássico, depois o modelo ISLM-BP, que é dito, né, de influência keynesiana, mas é o que a gente chama de novo keynesianismo, que é um misto entre Keynes e clássico, né? E aí depois a gente continua dentro da macro 3, pontuando as escolas para vocês verem as diferenças, né? Ainda tem isso, né? Bom, então toda essas questões são um desafio para vocês aí, tá? Então, dentro disso que a gente já vinha estudando, é que é necessário, então, ter regras específicas para a condução da política monetária ou da política cambial. Então, por que eu botei aqui política monetária ou cambial? Porque se você impor uma regra à política monetária, você vai ter a política cambial passiva, e se você impor uma regra à política cambial, você vai ter uma política monetária passiva, ok? E aí eu nem coloquei aqui política fiscal, porque a política fiscal é lá do Ministério lá da Economia, tá? Então não é responsabilidade do Banco Central, e aqui a gente está falando das políticas do Banco Central, mas é claro que ela tem relação aqui também. Mas para a economia monetária, então vocês têm em mente, assim, em macro 3 a gente discutiu mais a relação política fiscal, política monetária.
Aqui em Macro 3 a gente vai discutir mais a relação política monetária e política cambial, que são as duas políticas que são de responsabilidade do Banco Central, ok? Então isso é o oposto da chamada descrição da política monetária, ou descrição da política cambial, né? Descrição da política econômica de modo geral, ok? Então descrição é quando você não tem regras, e a gente viu lá em Macro 3 também, quando o governo ou o Banco Central não assume nenhum tipo de regra, e na verdade ele teria maior liberdade para responder aos choques que podem ocorrer no mercado. Então, dependendo da posição, da vertente econômica que você assumir como mais correta, né, mais eficaz, você vai dizer que mas a economia está sofrendo choques o tempo todo. Se ela está sofrendo choques o tempo todo, o Banco Central precisa responder a esses choques. E aí, então, se ele segue uma regra, ele vai ter menos liberdade a responder esses choques. Então, nesse caso, seria melhor ser discricionário, ok? O problema da discricionariedade é quando você tem um sistema político interferindo demais na política econômica, e aí isso acaba sendo utilizado não para responder a choques econômicos, mas para o uso para fins políticos eleitorais dessa política, que pode levar à perda do controle da inflação, e aí você evitaria isso com o uso de regras, ok, gente? Bom, de fato, assim, há uma longa discussão sobre isso, tá? Bom, a adoção de uma âncora nominal, então, com o objetivo de estabilizar o valor nominal da moeda doméstica, que é feito dentro desse uso da regra. Então, quando você adota uma regra, que é um regime monetário, dentro desse regime monetário você vai ter a chamada âncora nominal. O que é essa âncora nominal? É o instrumento de política monetária utilizado para estabilizar o valor da moeda. Então, a moeda tem um valor, né? Isso. Então, a inflação é o que corrói o valor da moeda ao longo do tempo. Então, quanto maior a inflação de um país, por exemplo, menos produtos você vai poder adquirir com uma unidade monetária daquela moeda, né? Então imagine o que você comprava com R$ 1 quando ele foi lançado lá na década de 90 e pense no que você compra com R$ 1 hoje. Então esse R$ 1 ele perdeu o valor ao longo do tempo, óbvio, devido à inflação acumulada ao longo desses 30 anos aí, não é isso? Quase 30 anos, botar aí 25 anos, não é isso? Por volta de 25 anos. Obviamente, se R$ 1 compra muito menos do que se comprava lá no início do Plano Real, ok? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é o seguinte: é preciso estabilizar o valor da moeda o máximo possível. Óbvio que teremos inflação, né? Não existe economias que não têm inflação ao longo do tempo, ao longo de 10, 20, 30 anos, né? Você pode ter um controle bem rígido da inflação durante um curto tempo, mas não por muito tempo, tá? Então, a gente vai ter inflação, vai perder o valor dessa moeda, mas o quanto menos essa moeda perder valor ao longo do tempo, melhor, certo? Então essa moeda, ela pode perder valor porque está se colocando muita moeda em circulação, aí seria uma visão mais monetarista, ou essa moeda está perdendo valor porque os preços de alguns produtos estão aumentando, não por conta do excesso de moeda na economia, mas pela escassez desse produto, pela dificuldade de se ofertar, de se produzir e de se ofertar esse bem, e aí ofertar os bens de modo geral, falta de investimento, por exemplo, na economia, não é isso? Acesso mais difícil aos insumos de produção, então os insumos e os produtos que vêm de fora do país pode estar ficando mais caro, aí já seria outra relação, não é isso? Já seria a relação da moeda com uma moeda internacional. Por exemplo, o dólar, o euro, né? Então, se essa moeda perde valor em frente ao dólar, frente ao euro,
a nossa inflação também será afetada, não é isso? Porque aí esses produtos vão chegar mais caros aqui dentro, né? Os produtos importados vão chegar mais caros dentro aqui do país. Então, é essa relação também. Então, esse é o valor, os valores que têm que ser estabilizados. Então, você ou se preocupa com o mercado doméstico, a oferta doméstica, e aí estabilizar a demanda, o valor nominal da moeda, não é isso? Por conta de fatores internos, aí você controla a emissão de moeda para não ter esse problema mais monetarista, de emissão exagerada de moeda. Você também tenta dinamizar o mercado interno de modo que não falte produtos para atender a demanda da economia, e aí você não tenha nenhum tipo de inflação aí de demanda ou de escassez de oferta. Então, veja só, estou explorando aqui com vocês a curva de Phillips, né? Que está na minha cabeça aqui, que eu estou falando, é a curva de Phillips. São os fatores inflacionários que estão lá expressos na curva de Phillips, tá? Então, relembra isso lá, tá? De macro 3, ok? E o último fator aqui, além disso, então eu falei do choque de demanda, choque de oferta, você também tem esse choque de oferta, pode ser o choque de commodities internacionais, dos preços dos produtos e insumos importados, então lá a relação com a taxa de câmbio, e por fim só falta a questão da expectativa para a gente relembrar. Então em cima disso tudo que tem que, e principalmente nesse último fator, que é o das expectativas, né? Então, se você consegue ancorar as expectativas dos agentes, né? Aquele fator lá que tem dentro da curva de Phillips, nessa visão econômica você conseguiria controlar os demais, né? Não que os demais não aconteceriam, mas se os agentes acreditam que o governo vai aplicar uma boa política econômica, por conta então de estar ancorada essa expectativa, nessa crença de que o governo está conduzindo bem a política econômica, eles evitariam mexer demais nos seus preços. Então, a inflação e o valor da moeda, a moeda perderia valor aí mais lentamente. A inflação seria mais lenta, né? Então, por isso a importância. E o que é essa âncora? Então, essa âncora nominal, ela pode ser de três tipos, né? Então, é aquilo que os agentes vão olhar, é aquilo que o Banco Central vai dizer. Essa é a âncora nominal, esse é o principal instrumento, tá? Se o seu valor estiver estabilizado, isso vai demonstrar o sucesso na minha política. E os agentes econômicos, vendo que o valor dessa âncora está estável ao longo do tempo, confiam na política do governo e aí terão mais prudência, vamos dizer assim, na fixação dos seus preços. Gente, isso aqui não é nada demais, já falei isso em macro 3 com vocês, né? Ok? Então, eles vão olhar para aquilo e vão dizer, opa, realmente o governo está conseguindo controlar o valor ali da âncora nominal, então eu vou, com prudência, fixar os meus preços. Eu não vou, então, elevar muito os preços dos meus produtos, né? Dos meus bens e serviços, ok? Então a gente pode ter três tipos de âncora cambial. Um seria três tipos de âncora nominal, tá? Desculpa. Um seria a âncora cambial. Então, se o governo conseguir estabilizar a taxa de câmbio, certo? Os agentes não remarcariam com tanta voracidade os seus preços. E aí seria o caso que a gente vai discutir nessa aula, aí de uma economia muito voltada para o exterior, muito aberta, tanto na sua conta comercial, quanto na conta de transações correntes, ou de movimentação de capitais, né? Então, seria um país muito aberto e muito integrado ao fluxo de comércio e de investimentos aí dentro de capitais, né, dentro do mundo, né? Mas a gente pode ter uma âncora monetária, que aí pode ser um dos agregados monetários,
certo? Então, nesse caso, se ele consegue controlar, aí seria aquela política lá Friedman, né? Que a gente falou do Milton Friedman, de controle da emissão da moeda, então manter estável a base monetária. Então seria uma visão mais monetarista, e aí o principal fator não seria o fator externo, né? O principal fator causador de inflação não seria o fator externo, mas seria a emissão exagerada de moeda, naquela visão monetarista de que se você emite moeda mais rapidamente do que a economia cresce, né? Ah, isso geraria inflação, ok? Então você tem que regular a emissão monetária, a taxa de crescimento real da economia, né? Então aquela visão do Friedman. Então você pega um dos agregados monetários, o M1, o M2, escolhe um deles e aí persegue uma meta ali para um agregado monetário, tá? E aí a gente vai falar isso na próxima aula. E por fim vai ser a aula sobre metas de inflação, que pode ser e a principal âncora seria a expectativa, a própria expectativa de inflação, ok? Então aí, se o Banco Central consegue ancorar, então a expectativa de inflação que seria a âncora, né? A inflação flutuaria em torno dessa expectativa de flutuação, como se fosse um navio, né? Então essas coisas de âncora vocês imaginem, né? É bem baseado nisso mesmo, um navio, você joga a âncora, essa âncora tem que ser suficientemente boa e eficiente para manter o navio parado. É claro que o navio pode ficar ali flutuando ali para um lado e para o outro, mas ele não vai sair. Você não vai perder o controle do navio e sair mar adentro, né? Ok? Claro que ele se move ali um pouco, então você imagine que essa âncora pode ser a taxa de câmbio. Então, se você consegue estabilizar a taxa de câmbio, então a âncora ficou realmente presa lá no fundo do mar, obviamente a inflação vai flutuar ali em cima, mas ela não vai disparar, ok? A gente não vai perder o controle sobre a inflação. Mesma coisa um agregado monetário, tem que estar bem estabilizado para o navio não sair à deriva. E no caso de metas de inflação é a expectativa de inflação que é a âncora. E aí a inflação, o resultado da inflação vai flutuar ali em torno da expectativa de inflação, às vezes passa um pouquinho a meta para cima ou para baixo, é um navio flutuando ali, mas ele não sai à deriva, né? Ok? Você não perde o controle aí sobre o navio, ok, gente? Então, basicamente é isso que é um regime monetário. O regime monetário vai ser uma regra de adoção para se seguir e adotar uma determinada política, seja monetária ou cambial, ok? Essa regra ela vai ter dentro dela, além de outras coisas, mas o principal, uma âncora nominal, que é aquilo que os agentes vão olhar e vão ver se o Banco Central está tendo sucesso ou não. Se ele estiver tendo sucesso é porque está bem ancorado e aí a inflação fica estabilizada. Se ele não está tendo sucesso, essa âncora, o navio está conseguindo arrastar essa âncora e ele vai sair à deriva. Ok? Então a inflação vai disparar. Ok? Então seria isso que é, em linhas gerais, o regime monetário. E aí a gente então começa de fato aí a aula de hoje e a gente vai falar então de regime de metas cambiais, ok? Então o regime monetário de metas cambiais ele pode assumir três formas, né? Então a primeira forma é a fixação do valor da moeda doméstica em relação ao preço de alguma commodity, né? Então, esse era o padrão ouro lá que vigorou de 1880 até o início da Primeira Guerra Mundial. E ali, com o início da Primeira Guerra Mundial, depois, só no fim da Segunda Guerra Mundial, que os países se reúnem para tratar de um novo padrão monetário internacional, assim que se chama, né? Mas o padrão monetário internacional, então do padrão chamado padrão ouro, onde as moedas dos países tinham seu valor fixado em relação ao preço do ouro, né? Certo? Então, é uma forma, claro que ninguém defende atualmente um retorno. Bom,
falar que ninguém defende também é um exagero, né? Enfim, a gente está no mundo hoje que tem gente que acredita que a Terra é plana, então eu acredito que possa haver pessoas aí que defendem o retorno do padrão ouro, não duvido nada, tá, gente? Brincadeiras à parte aí, mas enfim, é o mundo que a gente vive atualmente, né? Então, mas em geral eu nunca ouvi falar de nenhum colega economista, né, que defenda o retorno do padrão ouro, tá? Não sei, posso estar enganado, né? Mas enfim, a segunda forma que a gente pode ter de regime de metas cambiais é a fixação do valor da moeda doméstica em relação ao valor da moeda de um país que possua baixa inflação. Tá? Então você fixa diretamente, tá, de maneira mais rígida, o valor da moeda em relação à moeda, e esse foi o padrão lá chamado sistema de Bretton Woods, tá? Que vigorou ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1946, até 1971, quando aí uma nova crise, aí não agora com guerra, né? Mas uma nova crise econômica, não com guerra propriamente dita, né? Bélica, militar, né? Mas, vamos dizer assim, uma guerra econômica, né? Principalmente em torno do petróleo, não é isso? Da oferta do petróleo e do preço do petróleo, que levou ao fim desse sistema, ok? O sistema de Bretton Woods, ok? Então, nesse sistema aí, como os americanos saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? Eles acabaram tendo aí maior voz lá nas reuniões para definição desse novo padrão monetário internacional e impuseram um sistema em que, na verdade, apenas o dólar continuaria sendo conversível em ouro, ok? E as demais moedas do mundo teriam que ser conversíveis em dólares, ok? Então a gente passa a ter as moedas do mundo tendo seu preço atrelado ao dólar e o dólar atrelado ao ouro, ok? Isso vigorou até 71, tá? Ok, também não conheço ninguém que defenda o retorno desse tipo de sistema, ele acabou e, enfim, pode existir, mas não conheço. Que na verdade se defende atualmente em termos de retorno, né, de metas cambiais, então é essa terceira variação, que é a adoção de uma regra que vincule, em algum grau, o valor da moeda doméstica em relação à moeda de algum país com baixa inflação. Ok? Então, pode ser a vinculação total, mas aí é diferente. Ah, professor, mas você não falou que era assim no sistema de Bretton Woods, né? Que as moedas eram vinculadas ao dólar? O que mudou, na verdade, é que o dólar não é mais conversível em ouro, tá? Certo? O dólar passa a ser uma decisão do Fed, né, o Banco Central Americano, e por conta e risco das demais economias que confiam lá na boa condução da política monetária americana, você atrela o seu valor à moeda americana, ok? Mesmo caso, se você escolher, na verdade, um regime cambial não atrelado ao dólar, mas, por exemplo, até atrelado ao euro, você está confiando na boa condução da política do Banco Central Europeu, ok? Então, assim, caso o Banco Central Europeu passe a fazer uma política ruim, isso tudo vai afetar a sua moeda, moeda local, doméstica, vai afetar a economia doméstica. Então, conta e risco adotar nesse sentido um regime cambial que vincule, porque essas economias não têm mais nenhum, não atrelam mais a sua moeda a nenhuma outra moeda ou nenhum outro ativo, ok? Certo? Então, essa é a diferença para estruturação atual, tá, gente? Então, normalmente o que a gente vai discutir, passar a mostrar agora, são os graus de vinculação que podem existir entre a moeda doméstica e a moeda internacional, vamos dizer assim, né? A moeda
estrangeira, que seja o dólar ou o euro, por exemplo, são as duas moedas mais fortes atualmente do mundo, né? Então, é uma variante mais atualmente adotada, é estabelecido uma âncora nominal, subordinando a inflação doméstica à inflação do país âncora, tá? Então, na verdade, é isso que acontece. Antes, quando estava atrelado ao dólar, o dólar estava atrelado ao ouro, o, o, o valor do dólar flutuava de acordo com o valor do ouro. E aí, como, por exemplo, se a gente pegasse... na época não era reais, mas era outra moeda. Imaginando assim, que se fosse reais para simplificar. Então, se fosse hoje, né, o dólar ainda tivesse atrelado ao ouro, e aí os reais estivessem atrelados ao dólar. Então, qualquer flutuação no preço do ouro modificaria o valor do dólar, que aí modificaria o valor do real. Então, você teria esse impacto da inflação do preço do ouro, tá? Sendo transmitida para o preço do real de qualquer maneira. É claro que por meio disso você tinha o dólar. E aí é claro, caso o que acontecia no sistema de Bretton Woods, caso houvesse inflação no dólar, haveria, no ouro, desculpa, alguma inflação lá do preço do ouro, haveria alguma reação lá do Banco Central americano para ajustar isso. E aí talvez isso não se transmitiria para o resto do mundo, que fixava o valor da sua moeda em dólares, entendeu? Então poderia ainda haver esse efeito amortecedor aí, caso houvesse, claro, algum ajuste lá dentro da economia americana. Atualmente, então, se você vincula em algum grau a moeda, né, vinculasse em algum grau os reais ao dólar, qualquer movimento do dólar afetaria, claro, a taxa de câmbio, afetando a inflação doméstica, ok? Mas é claro que esses movimentos dos dólares, eles teriam algum movimento da inflação doméstica, tá, americana. Então, qualquer movimento da inflação americana, ela é transmitida, então, quanto mais vinculado quanto maior esse grau de vinculação do valor do real ao dólar. Então, é imediatamente transferido. Mas como, por exemplo, a gente sabe que a inflação americana ela é historicamente estável e controlada, você teria confiança de fazer esse grau aí maior de vinculação, ok? Então, falando aqui em termos de defesa de um regime cambial, tá, gente? E um regime cambial atrelado ao dólar, por exemplo, que ainda é a moeda mais forte do mundo, ok? Então, qualquer inflação lá, seja ela por fatores reais ou por fatores nominais, isso seria transmitido pelo valor da taxa de câmbio, e aí o valor da taxa de câmbio é transmitido para a inflação, né? E aí vocês conhecem os mecanismos que se transfere para a inflação, seja diretamente a partir do aumento do preço do produto importado, então bem final que a gente importa, ok? Já é cotado em dólares, aí com o real mais desvalorizado, por exemplo, ser transmitido diretamente para a inflação doméstica. Ou pela cotação dos insumos, tá? E também das commodities internacionais. Isso acaba sendo transmitido para a inflação doméstica, né? Então, um insumo mais caro, a gente vai chegar aqui mais caro, e o bem final, mesmo que seja produzido aqui dentro, ele vai ficar mais caro porque o insumo que é importado ficou mais caro. Ok? Então, por isso que é importante estabilizar o valor da taxa de câmbio para que isso não aconteça. Certo? E aí agora a gente vai então para os tipos, né, de regimes cambiais que a gente pode ter, tá? Ou sistemas cambiais, né? Então a gente pode ter o flutuação pura, ou limpa, tá? Eu vou falar detalhadamente cada um deles, tá? Flutuação suja, que é o que se adota atualmente no Brasil. A banda cambial rastejante, banda cambial deslizante, banda cambial, mini desvalorizações, câmbio fixo ajustável,
câmbio fixo, conselho de moeda e dolarização plena, ok? Então vamos lá, um por um, né? Flutuação pura ou limpa. A taxa de câmbio é livre, determinada pelo confronto entre oferta e demanda de divisas no mercado cambial, ok? No mercado cambial. Então aqui é aquela que o Banco Central não intervém nunca. Então aqui a política cambial é totalmente livre e passiva, ok? Então não há qualquer interferência sobre... Não há qualquer interferência sobre o mercado de câmbio, ok? Nesse caso, a taxa de câmbio se ajusta a fim de corrigir o balanço de pagamento e desse sistema o balanço de pagamento estará sempre em equilíbrio, tá? Então é uma vantagem aí desse caso, né? A flutuação suja, que como eu disse é o que a gente adota atualmente no Brasil, o Banco Central utiliza atualmente, ele só intervém esporadicamente. Né, esporádicas, intervenções esporádicas e limitadas aí no mercado cambial, com o objetivo de evitar o excesso de volatilidade da taxa de câmbio no curto prazo. Então, não há intenção de determinar o preço da moeda estrangeira, mas apenas evitar oscilações bruscas, ok? Então essa é como a política monetária atualmente no Brasil é ativa devido ao regime de metas de inflação que a gente vai estudar ainda. Então a política cambial ela tem que ser passiva. E aí as duas modalidades de política passiva, política cambial passiva, é a flutuação pura ou limpa ou a flutuação suja, tá? Que são consideradas políticas passivas, ok? As próximas já são consideradas política cambial ativa. É claro que a gente vai falar que nas próximas, né, principalmente essas de bandas cambiais, você tem uma certa liberdade no mercado de câmbio com uma certa liberdade no mercado monetário, tá? Certo? Mas enfim, efetivamente política cambial passiva são essas duas primeiras, tá, gente? Então, como a política monetária é ativa, você precisa de uma política fiscal passiva, mas como ainda existem os riscos de uma desvalorização brusca, tá? Levar a um surto, né, a uma perda da estabilidade inflacionária no Brasil, o Banco Central intervém com flutuações sujas, tá? Ele não deixa totalmente livre, porque se ele deixasse totalmente livre, em alguns momentos da economia internacional, você há choques, né? E aí com a flutuação livre ele estaria abrindo mão de tentar neutralizar esses choques, ok? Com a flutuação suja, não. Ele diz assim, eu também não abro mão de tentar neutralizar choques mais fortes, tá? Então, quando ele vê que o choque pode vir a afetar a economia e a inflação, aí ele intervém, tá? Mas, obviamente, sempre com a justificativa de que esse choque realmente poderia causar uma perda do controle inflacionário, ok? A gente tem a banda cambial rastejante, tá? Onde o Banco Central somente intervém no mercado quando a taxa de câmbio ameaça ultrapassar os limites da banda. Qual a diferença, então, professor, para a flutuação suja? Na flutuação suja, se você entrar hoje no site do Banco Central, você não vai ver qualquer menção sobre bandas cambiais, sobre limites. Obviamente, para a gente que estuda, para o pessoal do mercado, a gente tem aí ao longo do tempo uma noção de quanto que o Banco Central não quer que a taxa de câmbio ultrapasse. Então, por exemplo, há um tempo atrás, era claro, quando o dólar ainda girava, a taxa de câmbio girava em torno de
2,50, ficava claro de que quando isso ameaçasse chegar em R$ 3, o Banco Central intervinha. Então, eu já tinha claro assim, nossa, então R$ 3 é o teto implícito, né? Implícito, não explícito do Banco Central. Hoje seria 5, né? Aí por volta de R$ 5, ok? E aí isso vai mudando implicitamente, mas explicitamente, se você entrar no site do Banco Central, você não vai ver nenhuma menção sobre isso oficialmente, ok? No caso da banda cambial rastejante e das outras bandas, você vai ter isso explícito. Então você tem que entrar no site do Banco Central e ver um comunicado lá, claro, dizendo que tem um teto e tem um piso, e tem um centro, assim como acontece hoje com as metas de inflação, por exemplo. Então a meta de inflação ela tem um centro, tem um teto e tem um piso, ok? Então isso aconteceria também com a taxa de câmbio de forma explícita. Então ali não pode ultrapassar certos limites. Então a amplitude do intervalo e o ponto central das bandas evolui ao longo do tempo, como evolui hoje também esse teto implícito aí, né? Como eu falei, até um tempo atrás era R$ 3, agora parece ser 5, mas isso não é explícito, ok? Então evolui no tempo de acordo com uma regra que pode ser baseada na inflação passada ou expectativa de inflação, ok? Então aí ele fixa uma regra para a evolução desse centro, dessa banda, dessas bandas, ok? Ao longo do tempo. A banda cambial deslizante, o Banco Central somente intervém no mercado quando a taxa de câmbio ameaça ultrapassar os limites da banda. Não há nenhum tipo de... Aqui está a diferença. Qual é a diferença da rastejante para deslizante? É que na rastejante você tem uma regra que define a evolução dessas bandas. Na deslizante, não há nenhum tipo de regra, ok? O Banco Central, ele de vez em quando, ele vai lá e muda, sem regra nenhuma, ok? E sem explicitar essa regra, certo? Na banda cambial, né, a amplitude e o ponto central não são fixos e reajustáveis. Então, diferente da rastejante e da deslizante, onde as bandas mudam ao longo do tempo, na banda cambial não há mudança fixo, tá, ao longo do tempo. Mini desvalorizações, então a taxa de câmbio não tem bandas, tá? É só um ponto, tá? Que muda periodicamente de acordo com algum indicador de inflação, ok? Em geral, o objetivo é manter constante a taxa de câmbio real. Então, para manter a taxa de câmbio real, ele pega algum índice de inflação e muda e faz mini desvalorizações ajustando a essa inflação, ok? Se não, a taxa de câmbio real, se ele mantesse fixa nominal e houvesse inflação, a taxa de câmbio real poderia estar caindo aí ao longo do tempo, né? Então, para manter fixo, ele vai reajustando a nominal de acordo com o índice de inflação, ok? O câmbio fixo ajustável, então a taxa de câmbio é mantida fixa, mas não indefinidamente. Então, professor, qual é a diferença do câmbio fixo ajustado para mini desvalorizações? Mini desvalorizações tem uma regra, ok? Assim como acontece diferença entre a banda cambial rastejante e deslizante, onde a rastejante tem uma regra, deslizante não. Na mini desvalorizações é só um ponto e que a gente tem uma regra para a evolução desse ponto. Já no câmbio fixo ajustável, não. A gente tem um ponto, ele se move ao longo do tempo, mas de acordo com decisões do Banco Central sem explicitar a regra, ok? Câmbio fixo, aí é um ponto que fica fixo ao longo do tempo. Aí se assemelha lá à banda cambial, onde ela fica fixa ao longo do tempo, mas é uma banda. Aqui a gente teria só o centro, o ponto central e fixo ao longo do tempo. Conselho de moeda, então a taxa de câmbio é determinada por uma entidade, não entidade sobrenatural não, entidade natural mesmo, alguma outra instituição do próprio governo,
certo? Um conselho formado por agentes do mercado. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Conselho Monetário Nacional, não é isso? Que é formado pelo governo, agentes do governo e agentes do mercado. Tá? E poderia ter o Conselho da Moeda, né? Isso que aí seria formado também aos modos do Conselho Monetário Nacional atualmente, né? E que definiria em reunião a taxa de câmbio, ok? Aí pelos mais diversos motivos, né? E por fim, o mais radical, que seria a dolarização plena, onde você efetivamente substitui a moeda doméstica por uma outra moeda de um outro país que você não imprime. Então, normalmente, isso é feito por países que não tem nem banco central, ok? Então, às vezes não tem nem banco central. Quando tem banco central, o banco central tem outras funções que não cuidar da questão monetária, já que não existe moeda nacional. Então, isso acontece muito em paraísos fiscais, né? Que recebem um fluxo muito grande de dólares, e aí onde efetivamente, e aí já é uma questão mesmo cultural, de que como entra muito dólares e circula muito dólares naquele país, o dinheiro que já circula naquele país é o dólar, certo? São essas ilhas fiscais, né? Enfim, que realmente trocaram, não possuem nem moeda nacional, né? Ok? Tem um caso mais radical, certo? Bom, então dito isso, explicado quais são os regimes cambiais, os sistemas cambiais possíveis, então só resumindo aqui os tipos de políticas cambiais que podem ser agrupadas em três conjuntos de acordo com a flexibilidade ou impacto sobre a política monetária. Então o sistema de flutuação livre e suja, o 1 e o 2 que a gente viu, conferem liberdade e autoridade monetária na condução da política monetária. Então, por isso que ele é utilizado hoje, o 2, né? Ele foi o escolhido aí dentro do regime de metas de inflação. Porque a gente precisa ter a política monetária ativa. Ok? O 3, do 3 ao 7, então das bandas cambiais, banda cambial rastejante, deslizante, banda cambial, mini desvalorizações, é isso? Câmbio fixo. Todos esses conferem algum grau de flexibilidade, tanto à taxa de câmbio, quanto à política monetária, tá, gente? Então, poderia ser, ainda assim, há discussões de que poderiam ser sistemas que poderiam conviver com, por exemplo, o regime de metas de inflação. Eu vou deixar essa discussão para quando a gente falar de metas de inflação. O objetivo hoje é falar sobre o regime de metas cambiais, tá? Mas poderia ser, tá? Porque ele permite tanto um controle maior da taxa de câmbio, quanto uma flexibilidade ainda da política monetária. Então, a política monetária não deixaria de ser ativa, mas isso aqui é uma longa discussão sobre isso. E a opção do Banco Central do Brasil atual é o 2 lá, tá, gente? E o último sistema, aí sim, esse sistema é o sistema mais de câmbio fixo, né? Ele torna a política cambial ativa e aí torna a política monetária passiva. Então, esse tipo de sistema, por exemplo, não excluiria a possibilidade de adoção do regime de metas de inflação. Tá? Esse sim. Ok? Aí você estaria adotando de fato um regime de metas cambiais. Tá? Mas de fato o regime de metas de inflação, que é o atual, tomando como referência o atual, ele se adequa melhor a esse primeiro, tá? O 1 e o 2. E pode ter algum ajuste com esses outros aqui, tá? Pode ter algum ajuste com esses outros aqui. E o regime de metas cambiais que a gente vai estudar hoje, ele se ajusta melhor a esse 3, mas também pode ter um ajuste com esses aqui, ok? Certo? E é isso que a gente vai ver agora. Certo? Então, eu acabei já falando isso aqui. Então, os propriamente desses grupos enfatizam que a relação entre a moeda doméstica e a âncora desempenha uma função de coordenar as expectativas inflacionárias
dos agentes econômicos e de balizar a formação de preços, ok? Então vamos lá. Então a relação agora, entrando na relação, só para vocês relembrarem, vocês já viram isso, tá? Desde quando viram, tá? O modelo ISLM-BP, ou mais propriamente o modelo Mandelflem, ok? Então vocês estudaram um pouco isso lá e já viram essa relação. Então acredito que vocês já tenham isso em mente. Então, mas vamos lá para relembrar. Então, qual é a relação do mercado de câmbio com o mercado monetário? Então, em regimes de câmbio fixo, tá? Vamos pegar aí o caso mais rígido, que é o regime de câmbio fixo, ou seja, há uma paridade fixa entre a moeda nacional, então, e a moeda internacional, então a taxa de câmbio é fixa, ou que possua ainda, né, esses outros que são em algum grau, vinculam em algum grau, o Banco Central obrigatoriamente deve comprar o excesso de dólar. Isso vocês aprenderam lá no ISLM-BP, tá? Relembra isso. O Banco Central compra o excesso de dólares, o que vai injetar na economia doméstica mais reais, elevando o estoque monetário, a base monetária da economia. E isso poderia vir elevar a inflação, etc. Mas o fato é esse, isso vocês já sabem desde Macro 2, tá? A novidade que eu vou contar aqui, que a gente vai trabalhar mais para frente, é que há mecanismo para o Banco Central não injetar reais, mesmo que ele recolha esses dólares, atualmente, né? Que a gente vai ver mais para frente, os instrumentos de swap cambial e swap cambial reverso, que ele utiliza para quê? Ao invés de trocar esses dólares por reais, ele vai trocar esses dólares por títulos públicos, ok? Obviamente também tem um efeito ruim, né? E isso tudo, vocês como economistas já sabem que em tudo na economia, né, há um trade-off, né? Então o efeito ruim disso é que aumentará a dívida pública, né? Ok? Ao invés de aumentar a liquidez, certo? Bom, dito isso, então, quais são as vantagens e desvantagens, então, aí, da adoção do regime de metas cambiais? Então, o regime de metas cambiais vai ser o regime que o governo vai escolher como âncora cambial, como âncora nominal. Então, vamos lá, o regime de metas cambiais vai ser aquele que o Banco Central, então, vai ponderar mais por uma política cambial ativa e uma política monetária passiva, ok? Mas aí vocês perguntam assim, como tendo uma política cambial mais ativa, mais fixa ou com algum tipo de controle da taxa de câmbio, dito do que eu disse antes, né, que quanto maior a rigidez ali na taxa de câmbio, no controle da taxa de câmbio, como o Banco Central é obrigado a absorver esses dólares que estão entrando, por exemplo, no caso de quando está entrando muito dólar, ele colocaria muitos reais, isso não vai afetar o mercado monetário. Então, um mecanismo é ele adotar a troca por títulos, né, as swaps, ok? Que a gente vai ver mais para frente, não se preocupe agora ainda com isso. A gente vai falar mais para frente em outras aulas, em alguma outra aula. Mas há mecanismos mais modernos dele tentar evitar isso, certo? Mas enfim, mas por que isso no fim das contas não afetaria a inflação nessa visão? Porque na verdade, neste caso, a inflação estaria atrelada à inflação do país âncora. E aí essa seria a primeira vantagem, né? Subordina a inflação doméstica à inflação externa. Então é quando o Banco Central, ao adotar com eficiência essa âncora, os agentes não estarão preocupados com a flutuação da oferta de moeda, né, de reais na economia. Mas eles estariam, ou seja, você desviaria a atenção dos agentes para a taxa de câmbio. Então, se o governo está mantendo a taxa de câmbio estável, os agentes avaliariam positivamente essa política do governo, e aí não mexeriam nos seus preços, não modificariam seus preços
com uma alta voracidade, vamos dizer assim, ok? Enfim, essa seria a primeira vantagem. Então, as expectativas inflacionárias são coordenadas pela inflação do país âncora, né? Então, isso aí reduz o viés inflacionário, ou seja, é aquela grande pergunta também, poxa, mas se a política monetária está livre, você não está controlando a política monetária, então você pode ter ali o uso discricionário e acabar tendo a chamada inconsistência temporal. Relembra esse conceito lá de Macro 3, ok? Então pode acabar acontecendo isso? Não, não vai acontecer porque a atenção, o foco vai estar desviado para a taxa de câmbio, ok? Obviamente, eu já vou falar isso, vou acabar adiantando, estava no último slide, obviamente não pode ter um descontrole fiscal, tá? Um descontrole fiscal, é claro, acabaria afetando ainda mais o meio monetário, afetando a condução dessa política, ok? E, por fim, é facilmente compreendido pelo público ao sinalizar, claramente os objetivos da política monetária, ok? Então, é bem fácil de se entender, o Banco Central vai colocar lá explícito as regras de controle da taxa de câmbio, e aí os empresários, as famílias vão ficar acompanhando o resultado lá sobre a taxa de câmbio, ok? Bom, mas é claro, como tudo na vida, ele possui também desvantagens. Quais são as desvantagens aí do regime de metas cambiais? Primeiro, perda total da autonomia na condução da política monetária. Aqui, tá, gente, eu vou fazer uma ressalva, apesar de colocar assim, mas como eu disse, se a gente adotar aquelas políticas cambiais, alguma daquelas políticas cambiais do grupo 2, seria lá das metas, das bandas cambiais, mini desvalorizações, alguma daquelas, você não perderia tanta autonomia da política monetária. Por isso que eu disse que existe uma discussão, tanto quando você, eu vou adotar regimentos cambiais, então adota um daquele que você ainda tem alguma liberdade na política monetária. Vou usar regime de meta de inflação. Então adota uma daquelas, que aí você mantém também alguma liberdade no mercado de câmbio, tá? Então você tem liberdade, algum grau de liberdade nas duas políticas. Você não está abandonando nenhuma das duas políticas, seria ali um meio termo, tá, gente? Eu, por exemplo, eu sempre pondero em tudo na vida por meio termo. Então por isso que eu estou fazendo a defesa daquelas políticas ali do 2 ali, que seria um meio termo, tá, gente? Mas aqui, tomando a versão mais rígida de câmbio fixo, o Banco Central perderia total autonomia sobre a condução da política monetária. Isso impossibilita o Banco Central de exercer a sua função de emprestador de última instância. Então lembrem, né, o emprestador de última instância do Banco Central, que a gente viu lá nas aulas iniciais lá de oferta de moeda, nas funções do Banco Central. De salvar os bancos, né, aquelas reservas compulsórias, lembram? Dos bancos no Banco Central, ele perde essa função, né? Ele perde essa função e em caso de emergência ali, né, de crise no sistema bancário nacional, ele não vai poder fazer muita coisa porque a política monetária está passiva, né? Isso é um problema sério. O choque econômico incide sobre o país afeta a inflação. Então, como a gente disse, então, um choque mais forte, ele não vai ser neutralizado, ele vai ser diretamente transmitido, né, o que a gente chama de efeito pass-through aí da taxa de câmbio, né, que é o efeito transmissão da taxa de câmbio, então da inflação doméstica, da inflação externa para a inflação doméstica, ok? É chamado de efeito pass-through, quem tiver interesse pesquisa aí. E isso deixa o país aí vulnerável a ataques especulativos, ok? Então, isso aconteceu, tá, gente? Então, o Brasil adotou o regime de metas cambiais
durante o Plano Real, a maior parte do Plano Real, tá? O Plano Real ele começa ali adotando regime de metas monetárias no início, que vai ser a próxima aula, mas por pouco tempo, tá? Por alguns meses só. Eu sempre me confundo se foram 8 ou 10 meses. Bom, mas essa informação está no artigo aí que eu citei de forma complementar, tá? Bom, aí logo depois a gente adotou esses diversos tipos de câmbio, né? Eu também não vou me lembrar da ordem agora que se adotou, mas eu lembro que começou com câmbio fixo, depois a gente adotou bandas cambiais, depois aí eu não me lembro se foi rastejante ou deslizante, tá? Mas tá, essas informações estão no artigo, tá? Desculpa, tá, gente? Mas enfim, eu lembro que a gente adotou uma das duas, ou rastejante ou deslizante, ou até as duas, e aí foi, no caso, até elevando, né, o valor da taxa de câmbio ao longo do tempo, até o dia que chegou, e aí diversas economias em desenvolvimento sofreram ataques especulativos. Esses ataques especulativos são nada mais do que o seguinte, assim, quem é que realmente coloca dólares no país, né? São empresas internacionais, investidores internacionais. Esses investidores e essas empresas remeteram muito lucro para o exterior, retiraram investimento daqui. Isso aconteceu no México, na Rússia, na Argentina, antes de acontecer no Brasil. Também não me lembro se foi, acho que foi essa ordem, acho que foi primeiro no México, depois na Rússia e na Argentina, tudo na década de 90 ali, a partir de 95. Se eu não estou enganado, depois eu vou verificar também. Deve ter sido no México em 95, 96, a Rússia em 97, acho que a Argentina em 98, alguma coisa assim. E aí no Brasil em 99. Foi mais ou menos essa sequência. E ali no Brasil em 99. Tá, gente, desculpa, eu não sou muito bom com datas. Mas essas coisas a gente tá nesse artigo aí que eu citei em anexo, tá, gente? E aí no Brasil em 99, quando a taxa de câmbio disparou, e quando a taxa de câmbio ela vai desvalorizando e o governo quer mantê-la num certo nível, o que o Banco Central tem que fazer? Ele tem que, por exemplo, se o seu dólar está saindo, e claro, aí o real a gente tem que dar mais reais por um dólar, né? Isso está deixando o quê? Uma escassez de dólares no mercado. E as empresas, as famílias têm necessidade de dólares porque transacionam com o exterior. Então, se está saindo mais dólar do que está entrando, era isso que aconteceu na época. Então, quem é que tem que sanar isso, ofertar esses dólares lá no mercado que estão faltando? O Banco Central. Então, o Banco Central tira lá das suas reservas internacionais, tá? E oferta isso lá para os bancos, para as famílias, para as empresas. Então, ele vai tirando. Quando há um ataque especulativo, é realmente uma escassez muito grande de dólares, uma fuga muito grande de dólares, que causa uma escassez interna muito grande de dólares. Então o Banco Central acaba se desfazendo de um volume muito grande de reservas internacionais. E aí ele fica. Então, quando chegou ao nível das reservas internacionais do Banco Central em 99, ficarem muito baixas, ok? E aí foi decidido abandonar o regime de metas cambiais e ali por alguns meses ainda se pensar em que regime ia se adotar, se voltava para o regime de metas monetárias, mas a escolha foi partir, claro, para o mais inovador, né? Nem tão inovador, porque já vinha sendo adotado por alguns países desde o início dos anos 90, que era o regime de metas de inflação, ok? E foi assim que começou a nossa história com o regime de metas de inflação aí, que já tem aí, então aí 20 anos, né? Ok? Por volta de 20 anos, certo? Bom, enfim, então essas são as desvantagens. Então, o que é necessário então para boa implementação e condução do regime de metas cambiais? Primeiro, para a sua boa implementação, o país tem que ter liberdade comercial, ok? Então, liberdade de balança comercial, tá?
e uma taxa de câmbio relativamente sobrevalorizada. Então ela não pode ser uma taxa de câmbio aí, muito valorizada, né? Ok? Uma boa condução seria o governo tem que ter disciplina fiscal, como eu já tinha adiantado, senão não adianta nada, porque isso vai afetar o mercado monetário e vai acabar gerando inflação. Tenha-se clara a instituição que irá exercer a função de emprestador em última instância. Então, no caso de uma crise bancária, não é o Banco Central que vai salvar os bancos, então tem que ter alguma outra instituição que possa fazer isso, ok? O sistema bancário tem que ser sólido, né? Então, já que o Banco Central abre mão da política monetária, então ele não vai poder salvar nenhum banco. Então, né, o sistema bancário tem que ser bem sólido. E a manutenção de um volume considerável, é isso que eu acabei de falar, de reservas internacionais. Enfim, bom. Hoje, atualmente, né, o Banco Central detém um nível elevadíssimo de reservas internacionais, e por isso aí a minha defesa, talvez aí, não que a gente voltasse totalmente para um regime de metas cambiais, mas adotar pelo menos dentro do regime de metas de inflação, algum daqueles tipos de política cambial do tipo 2 lá que a gente colocou lá em cima, tá bom, gente? Então é isso, tá, gente? Desculpa, já estou ficando sem fôlego aqui, para essa aula também não ficar muito extensa. Qualquer outra coisa eu vou deixar para debater no horário ao vivo, vamos dizer assim, que eu vou ter com vocês aí na sexta-feira, tá? Então vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até a próxima aula, que vai ser sobre regime de metas monetárias, tá bom? Abraço a todos.